nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, muito boa noite a todos vocês aqui no Linha de Frente. Que alegria tê-los aqui essa noite, uma noite muito especial. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, já agradecendo sempre, como eu faço, todo o pessoal do CT que nos acompanha aqui, o Kleber Reis, o Adalberto Benhaja, o Christian Visval, o Pedro que está aqui na background com a gente, na backstage. É um momento de muita alegria para mim poder compartilhar com vocês a estreia da série Negociador, uma parceria da Boutique Filmes, que produziu, e da Amazon, que é a rede de stream que faz aí toda a abordagem, a divulgação. Essa série tem a pré-estreia marcada para o próximo dia 21 de junho. Estou muito feliz, a pré-estreia vai ser no dia 21, depois teremos alguns eventos aqui em São Paulo, e a minha alegria é porque ela é baseada nesta obra. Foi meu primeiro livro, O Negociador. É claro que não é uma série autobiográfica, mas é uma série inspirada em fatos reais, as histórias que eu vivi lá no comando do GAT, que estão presentes no livro. Houve essa parceria da Boutique Filmes comigo para poder passar os direitos autorais do livro, de modo que eles se inspirassem nessas histórias das ocorrências, com as lições aprendidas, e, sobretudo, uma coisa muito bacana que a série vai mostrar, que é como o GAT se ressignificou nesses últimos anos. Eu estou muito feliz, devo agradecer aqui à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que abraçou esse projeto por meio da Diretoria de Comunicação Social, ainda com o Coronel Cabanas à frente, Capitão Luiz. Devo agradecer todo o pessoal do GAT, em especial ao Capitão Pavão, que é hoje o chefe da equipe de negociação do GAT. E é uma alegria enorme, gente, ter aí o nome da Polícia Militar, o nome do GAT hoje no mundo, né? Graças à Amazon, que vai ser a distribuidora dessa série nessa primeira temporada. É uma alegria enorme. E eu não poderia deixar de estar feliz com isso, porque nessa live de hoje eu vou dar um presente para vocês. Vai ser um presente com os vídeos que eu gravei falando um pouco sobre cada um desses capítulos do livro. A gente vai ter aqui um recorte de uma produção que eu fiz particular, inclusive para dar aula, né, na FIA, na Fundação Instituto de Administração, da qual eu sou professor há 15 anos, e eu falo um pouco sobre cada um dos capítulos do livro. Essa parte é a parte gravada, que já estava pronta, mas eu fiz questão de fazer essa abertura com vocês, de modo que vocês possam entender um pouco aquilo que foi a inspiração, aquilo que é a história de quem decide escrever um livro, como foi feito isso, e um pouco do que eu tirei de cada lição. Quem assistir essa live de hoje, e também a live da semana que vem, que vai ser exatamente serão dois momentos, né? Nessa live de hoje eu vou falar uma parte do livro, metade dele, são capítulos que eu vou sintetizar, né? Não vou contar todos os detalhes, mas eu vou falar um pouco sobre cada um dos capítulos, metade na live de hoje e metade na outra live da semana que vem, no dia 21, que coincide inclusive com a estreia. Portanto, espero que vocês curtam. São vídeos curtos, na verdade, vai ser uma forma editada, de modo que vocês vão ter uma ideia da metade do livro no dia de hoje e da outra metade no dia de amanhã, no dia 21, na verdade.
no próximo episódio, tá bom, gente? É uma alegria, estou muito feliz com isso, é um motivo de muito orgulho para mim poder compartilhar essas lições, as lições que hoje dão o norte para o GAT é a tropa de elite de São Paulo, referência nisso para São Paulo, para o resto do país. Eu estou muito orgulhoso de que essa história hoje seja contada aí para o mundo, né, por meio dessa série que está produzida aqui com o ator principal, Malvino, que é até meio parecido, né? Alguém já falou, tá parecendo com você, mas de fato não é uma série autobiográfica, ela é inspirada em fatos reais, vocês vão ver que tem toda uma mudança aí de algumas histórias, ela tem um enredo diferente, tem algumas histórias curiosas, a série vai ser muito bacana, recomendo, super recomendo, está muito bem produzida, sabe? Eu tive a chance de participar de algumas filmagens, mesmo durante a pandemia, vocês não têm ideia de como é bonito, como é trabalhoso, né? Hoje eu dou muito mais valor para as artes cênicas e para o cinema, sobretudo por conta, né, de todo o trabalho que eu vi na produção, desde os cenários, a parte de figurino, todos os profissionais que trabalham em cada detalhe. É uma coisa assim impressionante. Para mim foi uma experiência muito única, muito bacana na minha vida e tá aí mais um produto sendo lançado. Sigamos agora aqui com essa primeira parte, espero que vocês gostem e no final eu faço um fechamento. Abraço, até já! Olá, meus amigos, dando sequência ao nosso projeto de falar sobre o livro O Negociador. O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre essa experiência de escrever um livro, né? O livro eu aprendi uma lição importante, o livro a gente nunca acaba, a gente desiste dele, né? Mas de certa maneira é uma obra que tem algum ritual, tem alguma metodologia e eu queria hoje, no primeiro aspecto, falar um pouco daquilo que é o início do livro, são os meus agradecimentos. O livro também traz algumas coisas que fazem parte da questão do autor, a forma como o autor interpreta o mundo e se relaciona com ele. E eu não poderia deixar de, logo no começo, fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas que foram muito importantes nesse livro. E o primeiro deles é o coronel da Polícia Militar, já veterano, Jairo Paes de Lira. Eu tive muitos bons comandantes, mas o coronel Jairo Paes de Lira tem um destaque especial na minha vida porque foi a pessoa que me recepcionou quando eu voltei ao GAT como comandante, nessa segunda temporada, que a gente vai falar um pouco mais para frente, essa primeira e segunda temporada. E foi a pessoa que confiou no meu trabalho, que me deu toda a liberalidade para fazer aquilo que era necessário ser feito. Então eu começo esse livro agradecendo o coronel Jairo Paes de Lira, meu eterno comandante. Eu também agradeço aqui o professor James Wright, que já não está mais entre nós aqui no plano físico, no plano terrestre, mas o professor James foi quem me convidou para poder fazer essa aproximação com a FIA, a Fundação Instituto de Administração, uma pós-graduação e um MBA de bastante respeitabilidade no Brasil, aqui em São Paulo principalmente. E desde então eu estou dando aula lá, faz muitos anos que eu sou professor da FIA, e o professor James Wright, com o seu convite para eu fazer essa aproximação da negociação em situações críticas com reféns para o mundo corporativo, também abriu uma porta para chegar aqui a esse resultado que é o livro O Negociador. Eu também agradeço aqui o pessoal da HSM, na pessoa do José Salib, da Renata Miller e também do André Castro, né, que eram as pessoas responsáveis pela parte editorial da HSM à época. Esse livro ele foi lançado pela editora HSM, que hoje não existe mais. Hoje quem está comercializando os direitos do livro é a Alta Books, uma editora no Rio de Janeiro, também muito parceira, muito amiga. E eu faço um agradecimento ao pessoal da HSM, também faço um agradecimento especial a um velho jornalista, dessas pessoas aí que são muito importantes no nosso meio, o Quartim de Moraes, que recebeu o meu paper, né, recebeu o esboço e fez algumas observações muito importantes aqui para dar o livro uma questão meio palatável, né, adequar aí ao gosto do leitor. O Quartim foi muito importante nesse trabalho. E por último, mas não menos importante, eu também faço um agradecimento ao professor Mark Brubrick.
O Mark Bubrick foi um parceiro importante nesse livro, porque no decorrer dos capítulos ele pegou o conteúdo que eu trago das tropas de elite e fez uma aproximação com o método Harvard de negociação. E essa parceria com o Mark foi muito importante, porque o livro se destina sobretudo ao mundo corporativo. É uma aproximação das tropas de elite, dos princípios e valores que eu aprendi nas negociações onde vidas estavam em jogo, que são aplicáveis ao mundo corporativo. Então o Mark teve um papel importantíssimo. Na sequência, gente, aí eu faço aqui uso de uma frase. E olha que coisa curiosa, eu escolhi uma frase do Carlos Drummond de Andrade, O Homem e as Viagens. E essa frase, ela diz mais ou menos o seguinte: restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? É a pergunta. A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar, o homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Notem como essa frase, escrita por Drummond, aproveitada por mim em 2014, está muito atual no momento que nós vivemos hoje por conta do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Eu termino aqui esse segundo vídeo falando dessa aventura de escrever um livro, falando dos agradecimentos e falando da frase. Aguardem o próximo vídeo, que nós continuaremos nessa labuta de falar sobre a história do livro O Negociador. Olá, meus amigos, vamos para mais um vídeo para falar sobre o livro O Negociador. No vídeo anterior eu dei aí uma mensagem sobre os agradecimentos e eu queria falar mais dois aspectos ainda do comecinho do livro. A dedicatória. Eu fiz a dedicatória para minha filha, Beatriz Luca, com a seguinte frase: querida filha, dedico esta obra a você e a toda a geração de jovens promissores que, como você, podem ajudar a fazer desse país grande um grande país. Aliás, essa frase é uma frase que me acompanha muito, né? Do desejo, da esperança, da vontade de fazer desse país grande um grande país. E aí, logo em seguida, ainda nos agradecimentos, eu falei do Coronel Paes de Lira, eu falei da equipe da HSM, eu falei do Mark Bubrick, falei da FIA e também devo fazer uma menção especial à minha esposa Olga, porque em todos os projetos de livro, O Negociador foi meu primeiro livro, mas todos os outros que eu escrevi, também teve a participação direta da Olga, e aqui eu faço uma confidência, né? Eu trabalho melhor ditando ou pensando e ela digitando. É assim que as coisas acontecem aqui no meu estilo. Eu rendo melhor dessa maneira. Portanto, finalizo essa parte aí da introdução, dos agradecimentos. E o livro começa com uma introdução, e essa introdução é curiosa, porque eu falo da minha última operação como comandante do GAT, que foi em 2005. Em 2005 aconteceu uma ocorrência policial que para mim foi reveladora. Ela foi impactante, ela foi determinante. Aliás, eu começo as minhas palestras muitas vezes de trás para frente, falando que nesse dia eu tive o meu sonho quase realizado, que era o dia em que os criminosos ficariam mais confortáveis com a presença do GAT. Vale dizer que a palavra de um negociador do GAT tem peso, a palavra não faz curva. E eu começo o livro contando esse episódio dessa última operação muito rapidamente, muito em rápidas palavras, porque aí na sequência eu convido todos a entender como nós chegamos a esse estado de coisas. Essa é quase que uma estratégia para gerar uma curiosidade no leitor, aguçar a vontade de percorrer os capítulos para saber como nós chegamos a esse final exuberante que foi ter no GAT um grupo de negociadores cuja palavra é realmente importante, e por conta disso, essa é a beleza que eu queria compartilhar com todos vocês nesse vídeo,
que é o legado, né? Hoje eu olho o GATT e vejo que o GATT seguiu essa trajetória. A equipe de negociadores do GATT atualmente, ela é uma referência para a polícia paulista e para as outras polícias do resto do nosso país, equivalente a qualquer polícia de país de primeiro mundo. Esse foi o legado que nós deixamos lá por conta do enriquecimento, do fortalecimento da alternativa tática denominada negociação. E é a partir dessa experiência de ter ajudado a contribuir com o desenvolvimento da negociação, com os princípios, com as técnicas, com as estratégias, que foi o ponto de partida para verificar que esses princípios, essas técnicas, essas estratégias, que me foram úteis na resolução de crises onde vidas estavam em jogo, são aplicáveis no mundo corporativo. É daí que surge essa ideia de fazer o livro O Negociador. Portanto, nesse vídeo aqui, eu complemento os agradecimentos, a dedicatória e também conto um pouquinho do que foi aí a estratégia do livro de começar uma história mostrando que ela teve um final bacana, um final exuberante, um final representativo, e agora, no decorrer dos próximos capítulos que nós vamos comentar com vocês aqui, eu falarei o como nós chegamos a esse estado de coisas, tá bom? Olá, meus amigos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais um vídeo falando do livro O Negociador. No vídeo passado nós começamos o capítulo 1, que é o nascimento do GATT, eu falei das origens e agora vou dar sequência para chegar no conceito de tropa de elite. Se nós formos buscar na antiguidade, talvez a primeira menção de uma tropa de elite esteja presente na Ilíada de Homero, que retrata aquela operação chamada Operação Cavalo de Troia. E eu vou ler um trecho para vocês aqui que mostra mais ou menos alguns valores, algumas coisas embutidas que hoje faz parte do rol de valores e princípios de uma tropa de elite. E o poema diz assim: príncipes, lembrai-vos de que a audácia vence a força. É tempo de subir para o nosso engenhoso e pérfido esconderijo. Já dentro da cidade de Troia, com a ajuda hábil de Epeu, Ulisses abriu sem ruídos os flancos do animal e, pondo a cabeça para a frente, observou por todos os lados se os troianos vigiavam. Não vendo nada e ouvindo apenas o silêncio, tirou uma escada e desceu à terra. Os outros chefes, deslizando ao longo de um cabo, seguiram-no sem tardar. Quando o cavalo havia devolvido todos à noite sombria, uns apressaram-se a começar o massacre e os outros, caindo sobre as sentinelas, que em lugar de vigiar dormiam ao pé das muralhas descobertas, degolaram-nas e abriram as portas da ilustre cidade do infeliz Príamo. Então esse trecho da Ilíada, ele retrata uma ação furtiva, engenhosa, bem planejada, que foi a Operação Cavalo de Troia, que gerou até essa brincadeira que nós fazemos hoje, chamada presente de grego. Né? O que é um presente de grego? É algo que você recebe e que você não gosta. Né? Eu me lembro que há alguns anos atrás estava em família, na praia, com o meu irmão e nossa filha, né? A filha que ele tem, a minha, mais ou menos giram mais ou menos em torno da mesma idade, um pouquinho diferente. E passeando ali pela orla da praia, eu vi uma barraquinha vendendo uma bola enorme, né, dessas de plástico. E de forma sorrateira, eu me desvencilhei um pouco da família e fui e comprei uma bola enorme, assim, né, muito grande. E aí eu dei de presente para minha sobrinha. A hora que o meu irmão olhou para mim, e a minha filha, minha sobrinha, ficou muito feliz com o presente, aquela bola de plástico enorme, mas o meu irmão olhou para mim imediatamente e fez aquela cara de reprovação, porque como ele iria carregar aquela bola no carro, né? Então aquilo foi um presente de grego que eu dei, óbvio, fazer uma brincadeira, fazer uma provocação, mas é em cima dessa atitude furtiva e engenhosa que a Ilíada talvez seja uma primeira mensagem do que é uma tropa de elite. Mas o conceito mesmo teve força e maior repercussão na Segunda Guerra Mundial, quando as Forças Armadas criaram as chamadas tropas de comandos. Né? O que era uma tropa de comandos?
eram alguns militares que eram retirados das tropas regulares porque tinham algumas características diferenciadas de capacidade de suportar situações muito adversas, capacidade de improvisação, para fazer missões no território inimigo de forma muito fugaz, de forma rápida, sem muita infraestrutura, sem muito recurso. E por conta do sucesso que teve essa ideia, todas as tropas regulares das Forças Armadas criaram as suas tropas de comandos, as suas forças especiais, e quando a guerra acabou, esse modelo bem sucedido acabou inspirando as polícias. E aí as polícias no mundo inteiro começaram a ter a iniciativa de criar as suas tropas de elite. Como eu disse no vídeo passado, isso começou com os Estados Unidos e a Europa, né? O caso das SWATs, que foram bem famosas, e depois outros grupos europeus. E aí na década de 80, alguns anos depois, esse modelo começou a surgir aqui no Brasil. A primeira tropa nessa modalidade foi o BOPE do Rio de Janeiro e na sequência o GAT de São Paulo, e obviamente os outros estados começaram a replicar também esse modelo de sucesso. E eu posso dizer que hoje, no século XXI, todas as polícias têm os seus grupos de elite já bem desenvolvidos, com boas condições de infraestrutura material para poder dar conta do recado, né? No próximo vídeo eu vou contar algumas curiosidades, algumas particularidades aí dessas tropas de elite, ainda fazendo menção aí a alguns aspectos históricos que são pitorescos, mas que servem para consolidar o alicerce do que é uma tropa de elite, já visando o amadurecimento de vocês para aquilo que é o que nós vamos definir como empresa de alta performance. Olá a todos, aqui mais uma vez para falar sobre o livro O Negociador. Estamos no capítulo 1. Eu venho falando das origens do GAT, a antiguidade, e agora chegando um pouco mais próximo dos tempos contemporâneos, falar um pouco daquilo que é a nossa visão sobre uma tropa de elite, né? Eu gosto até de usar como referência algumas frases famosas, uma delas no BOPE, no Rio de Janeiro, quando você chega no quartel do BOPE, lá no Morro das Laranjeiras, tem um outdoor muito perto ali do policial que faz o controle de acesso no corpo da guarda, e a frase diz assim: seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos, né? É quase que uma provocação, uma brincadeira, mas na saída do quartel tem outro outdoor, tem uma outra frase importante. A frase diz assim: vai e vença, e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. É muito bonita essa frase. É dessa ideia, desse espírito que nasce aquelas frases famosas, como por exemplo, missão dada, missão cumprida, e que se assemelha no mundo corporativo à palavra meta, né? A gente até faz uma provocação dizendo que se para nós, tropas de elite, missão dada é missão cumprida, para você do mundo corporativo, a meta é obrigatória, o choro é livre, né? O choro é opcional. Então são essas frases que norteiam aquilo que é o espírito de uma tropa de elite. Eu também cito aqui no livro um trecho importante que dialoga um pouco com esses parâmetros que eu estou compartilhando com vocês. E diz assim: de certa forma, esses atributos, essas exigências, esse rigor para o alcance de um objetivo definido, que significa o cumprimento da missão, não encontra, em geral, muita aderência a pessoas desprovidas de algumas virtudes pertinentes a quem se dedica a esse tipo de desafio de fazer coisas diferenciadas, coisas que exigem algum tipo de obstáculo maior, né? Não cabe nesse perfil os de espírito fraco, oportunistas, medianos, ou aqueles que, como diz ou disse Fernando Pessoa, entre aspas, vivem numa penumbra cinzenta e que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. E aí eu finalizo praticamente essa parte histórica do livro invocando um poema de Gonçalves Dias, que é Ijuca-Pirama. O Ijuca-Pirama retrata a história de um guerreiro tupi que foi preso por uma tribo inimiga, a tribo dos Aimorés. Então estava andando na floresta esse guerreiro tupi, junto com seu pai, já muito velho, doente, e ele deixa o pai num cantinho da floresta e sai em busca de água. Nesse meio tempo, ele é capturado pela tribo dos Aimorés, que obviamente, naquelas condições, tribos inimigas, já deixam o destino desse guerreiro tupi selado, ele vai ser morto. Foi quando então ele pede para que
dê a liberdade provisória para ele, só para levar água para o pai que está num canto escondido na floresta, que é muito doente, está cego e precisa desse auxílio, e depois ele retornaria para ter o seu destino selado, como dizia a ética nas tribos indígenas na época. Quando ele fala isso para os guerreiros aimorés, os aimorés interpretam isso como um ato de covardia. E até decidem não mais matá-lo, porque matar um índio que tem sinais de covardia nessas condições não iria oferecer grande coisa aos deuses, né? Ou seja, seria uma coisa que realmente não traria nenhum tipo de vantagem. Aí dão uma surra nele e mandam ele embora. Ele não era isso que ele queria, ele estava, né, resignado com o seu destino, mas ele volta ele é libertado e vai ao encontro do pai, levando a água. O pai era velho, era doente, era cego, mas era sábio. E aí ele viu o filho numa condição um pouco estranha, com uma respiração muito ofegante, passou a mão no filho, viu que tinha uns vergões, sentiu o cheiro do sangue, e aí já fez as suas conclusões de que, ora, alguma coisa aconteceu, e ele deduziu que o filho teria sido capturado e talvez implorado pela liberdade para não ter a sua morte honrada, né? E aí Gonçalves Dias traz nesse trecho, estou resumindo o trecho do poema Ijuca Pirama, e aqui a frase que dialoga com as tropas de elite é a seguinte: o pai disse para o filho, bastante chateado e injuriado: tu choraste diante da morte? Na presença de estranhos chorastes? Não descende o covarde do forte, pois covarde, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, seres presa de vis aimorés? Olha que beleza esse poema para retratar a indignação do pai diante da covardia do filho. Portanto, eu finalizo esse vídeo falando de uma virtude da tropa de elite, dos integrantes de uma tropa de elite, que é a coragem. Mas a coragem dentro do aspecto filosófico mais apropriado, que não é agir de forma temerária, mas agir com controle sobre o medo, com autocontrole, com a capacidade de enfrentar, sem perder a sua racionalidade, as situações mais adversas. Isso é uma característica de uma tropa de elite e também muito apreciada numa empresa de alta performance. Olá, estamos aqui mais um vídeo para falar sobre o livro O Negociador, dando sequência a essa série de vídeos que nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o que nos levou a proporcionar esse conteúdo para vocês. Nós estamos no capítulo 1, que fala do nascimento do Gatti. E no vídeo passado eu trouxe algumas frases, algumas coisas que são muito particulares às tropas de elite, e dando sequência eu queria falar de mais alguns princípios das tropas de elite que são aplicáveis às empresas de alta performance. E o primeiro deles, e muito particular, nosso e das empresas, né, de grande visibilidade, das grandes empresas, é o voluntariado. Você pode fazer uma pesquisa em qualquer tropa de elite no mundo todo, na SWAT dos Estados Unidos, no G9 da Alemanha, GIGN da França, qualquer uma, o GAT de São Paulo, o BOP do Rio e outras aqui no nosso país, as tropas de elite das polícias militares e também da Polícia Federal, que é o COT, qualquer uma delas existe uma regra, que é o voluntariado. Todos que estão lá estão por essa vontade deliberada. Dificilmente numa pesquisa de opinião, se você for em qualquer outro batalhão da polícia ou qualquer outra unidade regular, as unidades ordinárias, vamos dizer assim, é muito possível de você encontrar pessoas que gostariam de estar trabalhando numa outra unidade, numa outra região, por qualquer motivo da própria instituição, são obrigados a estar ali, né, até que surja uma vaga, uma oportunidade diferente da tropa de elite. Quem está lá está obrigatoriamente porque tem vontade de estar. E esse fenômeno ocorre nas empresas de alta performance também, né? Quem não quer trabalhar numa empresa de grande reputação faz um esforço enorme para ver se o seu currículo está de acordo com aquilo que é a necessidade. Se você não tiver um currículo, se você não tiver uma condição mínima para trabalhar diante dos requisitos de uma empresa de alta performance, uma empresa dessas que a gente tem vontade, as grandes empresas, você nem aplica para uma vaga, nem aplica para um processo de trainee.
Portanto, essa é uma característica muito incomum do GAT, das tropas de elite, com as empresas que nós chamamos de empresa de alta performance. Nós temos algumas coisas também muito pitorescas e eu vou, uma delas, compartilhar com vocês aqui, que diz respeito a um outro particular nosso, que é o senso de pertencimento. Quem trabalha numa empresa de alta performance, uma das grandes empresas, assim como numa tropa de elite, tem orgulho de pertencer. E uma das coisas que marca a gente, e esse vídeo vai deixar muito claro isso, é a chamada oração do guerreiro, que eu vou declamar para vocês e vou explicar parte por parte, sobretudo para extrair dessa oração alguns dos nossos valores. A oração do guerreiro é assim: ó Senhor meu Deus, dai-nos apenas aquilo que vos resta. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com outros aspectos, a não ser uma provocação. Ao pedir aquilo que vos resta, significa que nós estamos já querendo ser diferenciados daqueles que pedem o que todo mundo pede. E aí vem a segunda parte da oração: dai-nos o frio, dai-nos a fome, dai-nos a sede, dai-nos o medo. É até provocativo, né? Quem que pede essas coisas? Mas nós das tropas de elite, ao pedirmos o frio, a fome, a sede, o medo, é apenas uma maneira metafórica de dizer que nós estamos preparados para ir aonde os nossos policiais ordinários, os que trabalham na rádio patrulha, os que trabalham nas condições do dia a dia, não conseguem ir, porque a eles muitas vezes falta conhecimento técnico, falta o material necessário, falta o armamento, falta o treinamento. Eles não conseguem atender aonde está a maior dificuldade. Quando eu falo frio, a sede, a fome, o medo, é sobretudo nos locais menos favorecidos pelo poder público, que muitas vezes implica em risco maior para eles, mas para nós não. Além de podermos, queremos ir atuar nesses locais. Então, ao pedir a fome, o frio, a sede e o medo, significa que nós somos dispostos aí a enfrentar as adversidades. Isso dialoga no mundo corporativo também. Da mesma maneira, aquele que diante de uma crise vê oportunidades, daquele que diante da crise para de chorar e vende lenço, naquele que diante da crise enxerga momentos de quebrar paradigmas, inaugurar novos paradigmas, é o momento da criatividade, da inovação, exatamente como estamos vivendo nesse momento agora. Por exemplo, o que eu estou fazendo neste momento com vocês aqui é ter uma chance online de compartilhar aqui um conteúdo de um livro usando aqui a internet, usando as redes sociais, multiplicando o conhecimento sem ser de forma presencial. É uma inovação também, é uma forma de massificar o uso do sistema online para poder fazer isso daí. E a terceira parte da oração: mas dai-nos acima de tudo, ó Senhor, a fé, a força, a coragem e a vontade de vencer. Ao falar isso, nós nos reconhecemos como humanos, e humanos que somos, não podemos abrir mão de algo maior, seja lá a fé que você professe, aquilo que você acredita, para nos mostrar que todo dia é um momento de persistir, de perseverar, de continuar lutando apesar das dificuldades, para buscar a fé, a força, a coragem e a vontade de vencer. É hora que nós nos colocamos como humanos, e humanos que somos, não somos um produto pronto. Nós somos algo perfectível, estamos em evolução permanente. Por isso não podemos abrir mão de buscar essa melhoria a todo tempo. E aí a última parte da oração, que diz respeito ao senso de pertencimento, que nós temos uma tropa de elite. E a oração termina assim: uns têm, mas não podem, outros podem, mas não têm. Nós que temos e podemos, agradecemos ao Senhor. Isso vale dizer que para nós, tropa de elite, e para você que trabalha numa empresa de alta performance, happy hour é segunda-feira de manhã, não é sexta-feira à tarde. A gente vai feliz para o nosso trabalho. A gente não torce para acabar. É triste, no nosso ponto de vista, aquelas pessoas que estão deslocadas daquilo que é a sua excelência, daquilo que é a sua predisposição. Nós admitimos, por outro lado, que muitas vezes na vida a gente é obrigado a estar numa fase de transição. Não está muito bem encaixado, mas que não seja permanente na sua vida este momento. Que você ache a sua praia, que você ache aquele local de trabalho onde você se realiza. Isso também não significa dizer que a vida da gente é só trabalho. A vida é trabalho, é descanso, é convívio com a família, é lazer, mas a recomendação forte nossa: escolha a sua praia, ache o seu caminho, ache o local de trabalho onde você possa exercer a sua potencialidade. Aí é férias permanente.
no sentido mais abstrato da palavra. Não significa que não vai ter trabalho. A gente vai falar mais disso lá na frente. A questão de que não tem vida fácil para ninguém, que a vida é pegada, que a vida é puxada, que para cumprir meta exige muito esforço, muito suor. Mas quando você está bem encaixado, tudo isso vem de uma forma um pouco melhor para você. Olá pessoal, aqui mais uma vez para mais um vídeo falando sobre aqui o conteúdo do livro O Negociador. No vídeo anterior nós terminamos falando aí da oração do guerreiro e de como as coisas não são fáceis, né, na vida da gente. É importante entender que, e a gente vai falar mais para frente isso com mais detalhes, a zona de desconforto é o ambiente, é o habitat nosso das tropas de elite e por que não das empresas de alta performance. E agora eu vou fazer a finalização do primeiro capítulo, do 2 e do 3, né? Nesse vídeo aqui. Porque quando eu fui chamado para fundar o GAT, eu fiquei do 0 aos 4 primeiros anos, numa formatação do GAT, um trabalho de pioneirismo junto com alguns outros oficiais e também alguns integrantes da tropa. Foram todos trabalhos iniciais, muito esforço para poder formatar, criar o grupo de forma orgânica. E no decorrer desses 4 primeiros anos eu atuei no GAT com uma pegada muito, à época, muito forte. Aliás, a alternativa à negociação nem existia de uma maneira estruturada, né? Nós éramos praticamente uma tropa de chegar lá e resolver, custe o que custar. Era essa a realidade. No livro eu detalho um pouco mais essa questão, mas o fato é que eu atuei dessa maneira, de uma maneira muitas vezes não adequada nos princípios de hoje, no sentido de, às vezes, até iludir o criminoso durante uma ocorrência para fazê-lo se render ou para nós promovermos uma ação tática mais enérgica. Foi assim durante os 4 primeiros anos no meu trabalho lá, era essa a visão que nós tínhamos. Aí eu saio, eu fico 6 anos fora do grupo, fazendo outras atividades na instituição, e aí 6 anos depois eu sou chamado para comandar o GAT. Foi quando eu fui recebido pelo coronel Jairo Paes de Lira. Eu chego lá, encontro boa parte da minha tropa, aquelas pessoas estavam lá ainda. Tropa de elite, empresa de alta performance, tem baixo turnover, isso é um ponto importante. Aí me confraternizo com eles, sou apresentado a alguns novos, porque sempre tem uma pequena rotatividade, e aí vem o capítulo 2, que foi a primeira ocorrência como comandante. Foi uma ocorrência aqui no centro de São Paulo. O GAT foi chamado em apoio aos policiais de área que não tiveram condições de dar finalização da ocorrência, e quando eu cheguei lá como negociador, à época, né, assumindo esse papel meio misto de comandante e negociador, porque não existia outra pessoa para isso daí, quando o criminoso percebeu a minha presença, a minha marca, né, GAT na ocorrência, ele simplesmente usou a seguinte expressão, em total descontrole, falou assim: "E GAT não, GAT é tiro no coco". Em outras palavras, ele quis dizer que a situação tinha piorado para ele, porque chegou a tropa de extermínio. Quando eu vi isso, quando eu percebi isso, que a presença nossa, dos especialistas, piorou a situação, eu fui tomado de um choque enorme. Eu não acreditava que 6 anos tinham se passado, quanta coisa mudou no nosso país, e nós continuávamos com essa mesma reputação de uma tropa de extermínio. Aliás, aqui a grande sacada, né? Embora nós tenhamos sido criados para salvar reféns, a bem da verdade, o nosso cliente numa ocorrência é o criminoso. Com ele que eu converso, é com ele que são tratadas as questões para poder resolver aquela crise. O refém, em geral, é tido como, entre aspas, uma mercadoria. Ele está ali ensimesmado, está amedrontado, não tem muito o que fazer, e é com o criminoso que a gente negocia. É o criminoso o outro lado da mesa, vamos dizer dessa maneira. E o outro lado da mesa, que era o meu cliente nesse caso, ele não confiava na gente. Foi um choque para mim. A gente ainda continuava com uma reputação muito ruim sob o ponto de vista do nosso cliente. E aí entra o capítulo 3, que é bem curtinho, quando eu falo que nessa hora surgiu em mim uma força enorme chamada indignação. A indignação tem um motor potente. Quando você alcança o nível da indignação, ele vem acompanhado das palavras: basta, chega, acabou. E aí, obviamente, nessa ocorrência, a gente teve que fazer um retrabalho para fazer restituir a situação ao status quo
que estava antes da minha chegada, e aí aplicamos as técnicas, os criminosos foram presos, os reféns foram libertados, e eu voltei para a base com esse sentimento de indignação muito forte em mim, pois todo mundo na sala de aula, e o GAT é cheio de ritualísticas, uma delas é o debriefing da missão, a gente põe todo mundo na sala de aula para discutir o que houve de certo e o que houve de errado, e aí após ouvir, né, as manifestações dos meus companheiros, dos meus subordinados, eu lembrei de uma lição de liderança. E um líder tem 3 momentos, né? Tem hora que a gente fica vendo a banda passar, tem hora que você é instrumentista de uma banda, mas tem hora que é você que fala por onde a banda vai passar. E aqui uma lição importante. Um líder não delega a responsabilidade. Um líder delega tarefas. A responsabilidade é indelegável. E naquele momento ali eu era o capitão, eu era o comandante, e a palavra comandante é muito sábia, porque comandante manda com, mas a decisão, quem dá o norte, quem dá o caminho é o comandante. E naquele dia, depois de ouvir todas as suas observações sobre o andamento da ocorrência e como ela foi conduzida, naquele dia eu paguei uma missão. E a missão foi, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o criminoso chamar o GAT. Em outras palavras, eu quero ter tanta credibilidade sob o ponto de vista do meu cliente que a minha palavra tem que ter peso. A palavra de um negociador do GAT tem que ter peso. Essa é a finalização do capítulo 1, do capítulo 2, a primeira ocorrência, e o capítulo 3, o sentimento de indignação. E nos próximos vídeos nós vamos falar como isso foi perseguido. Foram 7 anos de trabalho e no decorrer desses 7 anos, e aí o conteúdo do livro, nós estamos trabalhando nesse conteúdo as ferramentas que foram úteis para mim para chegar na surpresa final que eu vou falar lá no último vídeo. Como nós chegamos a uma ressignificação. Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre o livro O Negociador. No vídeo passado nós falamos aí do princípio da indignação, os capítulos 1, 2 e 3, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 4, que fala sobre o significado da palavra missão e a primeira grande lição que nos fez chegar àquela trajetória, que nos fez chegar àquele objetivo lá na frente que a gente vai revelar para vocês. Exatamente a palavra missão para uma tropa de elite é uma frase muito conhecida, missão dada, missão cumprida. No mundo corporativo, a gente até brinca que a meta é obrigatória, o choro é livre. Vale dizer que quando a gente ouve a palavra missão, numa tropa de elite, o nosso sangue borbulha. É algo muito impactante para nós. A gente aprende desde cedo essa questão do compromisso com a missão, e em cima desse conteúdo, em cima desse conceito, está uma série de valores para nós. Missão dada verdadeiramente é missão cumprida. É daí que surgem outras frases como vai e vença, e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. É exatamente nesse sentido. Quando eu cheguei daquela operação, que eu não gostei daquilo que eu vi, ou seja, o meu cliente, que é o criminoso, tinha uma postura muito amedrontada em relação ao GAT, eu sempre digo e sempre defendi que uma boa polícia não tem que ser temida, tem que ser respeitada pela população, e eu diria até que, de certa maneira, nas ocorrências com reféns, respeitada pelo criminoso. Temida também dentro de um certo aspecto, mas a palavra respeito para o negociador é muito importante. E isso foi exatamente o que não aconteceu naquele dia. Tive que fazer um retrabalho, como eu já contei no episódio passado, e aí surgiu o insight. O insight foi, nós vamos ter que trabalhar forte até o dia que o criminoso chamar o GAT. Em outras palavras, ter tanta respeitabilidade em relação a um negociador do GAT que ele vai confiar na palavra de um negociador. Isso foi o ponto de partida. Agora imaginem vocês quando eu cheguei na base, no debriefing, paguei essa missão para a tropa. Obviamente, a grande maioria não estava preparada para esse tipo de posicionamento. Era quase que uma mudança 180 graus, uma mudança de paradigma. Então a maioria dos meus companheiros policiais enxergaram isso de uma forma muito negativa. Como acontece toda vez que você estabelece um novo paradigma. As pessoas estão acostumadas com o jeito de fazer as coisas, e quando surge um novo jeito, uma nova maneira,
você está quebrando um paradigma antigo para instituir um novo. Então a grande maioria dos meus policiais foram contra esse tipo de postura. Não de uma maneira ostensiva, mas eu percebi no semblante deles essa dificuldade de entender isso aí. Uma segunda parte, também pequena, a grande maioria é contra, uma pequena parte ela fica em cima do muro, ela não sabe exatamente como vai se comportar, e tem uma pequena outra parte que são aquelas pessoas que estão percebendo que o método até então utilizado não traz os mesmos resultados, estão percebendo que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, mas não tiveram a oportunidade de serem eles os protagonistas dessa mudança. Mas quando eles ouvem uma nova forma, eles estão dispostos a testar. Essas são as 3 características das pessoas diante de um novo paradigma. A maioria é contra, uma pequena parcela fica em cima do muro para ver para onde a onda leva, e uma outra pequena parte está disposta a testar. E foi aí que eu tirei a primeira grande lição de um negociador: aprender a lidar com o conflito. Essa é a base para você ser um bom negociador. Tirar da sua mente que a harmonia e o entendimento nas relações interpessoais é o mais comum de acontecer. Não. É muita pretensão nossa achar que nas relações interpessoais, onde tem um emissor, que é quem manda a mensagem propriamente dita, que é o código, e do outro lado um outro ser humano para interpretar isso, vai tudo acontecer de forma suave, sem nenhum tipo de desentendimento. Agora, quando você parte do princípio que nas relações interpessoais o conflito é mais comum, você fica uma pessoa mais cuidadosa, você pensa melhor como vai falar, o momento de falar, o que falar, a forma como um todo, e isso faz com que você cometa menos erros. Então a primeira grande lição de um negociador é aprender a lidar com o conflito. Conflito não é confronto. Confronto é destrutivo, confronto é contraproducente. Agora o conflito é algo comum, é algo muito natural nas relações interpessoais. E nós podemos fazer desse conflito algo muito bom para ambas as partes. Essa ideia de pensar o conflito não como confronto, mas sim como uma oportunidade, eventualmente não de se escolher o caminho A, que é o que você propõe, tampouco o caminho B, que a outra parte propõe, mas quem sabe juntos construir um caminho C, um caminho alternativo, para conseguir aquilo que nós chamamos no método Harvard de negociação, o melhor acordo possível negociado. Essa é a primeira grande lição. Se nós não conseguirmos compreender que o conflito é natural nas relações interpessoais, de pouco vai valer continuar nessa aventura do livro O Negociador e de todas as outras técnicas, táticas e estratégias de negociação. Se nós vencermos essa barreira, compreendermos isso, interiorizarmos isso, aí tudo fica muito mais fácil. Portanto, encerramos nesse vídeo o capítulo 4, que traz a grande lição, a principal lição talvez, de entender o conflito como algo natural nas relações interpessoais. Forte abraço, no próximo vídeo continuamos a nossa estrada aqui para chegar lá na frente e entender como a negociação é algo. É isso aí, pessoal. Curtiram? Espero que sim. Tá aí, estão aí os primeiros capítulos do livro, metade dele, e agora a gente fica com o encontro marcado para a próxima quarta-feira, dia 21. Essa live vai estar ocorrendo mais ou menos no mesmo momento da pré-estreia dessa série lá no Rio de Janeiro, num evento bem bacana. Eu não sei se eu conseguirei estar presente, mas está aí para a gente poder curtir juntos. Na próxima quarta-feira, dia 21, encontro marcado para a segunda parte dos capítulos finais do livro, para a gente poder apresentar para vocês o que é essa história de escrever um livro, as lições que eu obtive e todas elas, como vocês viram nesse episódio de hoje, a partir de experiências que eu tive nas ocorrências policiais que se apresentaram na minha vida e as lições que eu aprendi, muitas delas, obviamente, aplicadas ao mundo corporativo de alta performance. Super abraço, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.